Bom, galera, tive que improvisar aqui, tive um problema aqui no computador aí na elaboração dessas questões aqui, deu problema no meu vídeo lá, que eu tô devendo para alguns alunos. Quem está com dúvida disso aqui, de algumas questões aqui, né, essas questões são a escala, então depois a gente vai ver para que a gente pode utilizar isso. No caso dessa primeira questão, um exemplo aqui só, né? Só essa é uma questão. Eu vi que o pessoal tem mais dúvida na 5, na 6, né, na 6, na 7. Mas assim, para quem está meio perdido aí, olha só. Aqui é o seguinte, a gente trabalha com três valores, né? A escala seria isso aqui, sempre vai aparecer assim, 1 por 100 mil, 1 por 5 mil, 1 por 1 milhão, né? Isso significa o quê? Cada 1 centímetro no meu mapa são 100 mil centímetros no mapa. Desculpa, cada 1 centímetro no mapa são 100 mil centímetros na rua, tá? Isso aqui é o real e esse aqui é o do meu mapa. Esse 1 vai ser sempre 1, nunca vai mudar esse valor aqui. E esse 1 é só para título de comparação, para você entender que 1 centímetro do teu mapa significa 100 mil centímetros na rua ou no teu objeto que foi reduzido, tá? Então, vocês vão ver que aqueles carrinhos de Hot Wheels, né? Ou outros carrinhos assim que são menores, eles também têm uma escala embaixo. Então vai ser lá, um por 200 mil, um por 24, um por 30, né? Carrinho um pouco maior assim, já é 1 por 24, 1 por 30. Então quer dizer que se ele foi reduzido 30 vezes, nesse caso desse aqui, o mapa foi reduzido 100 mil vezes, tá? Então assim, isso aqui é um índice que eu vou chamar de E. Isso aqui é a minha escala, tá? A título de fórmulas e tudo mais, eu não vou utilizar esse 1, eu só vou utilizar o 100 mil, tá? E muito cuidado quando tem um ponto aqui, ó. A gente não pode colocar ponto na calculadora ou no cálculo, senão ele vai considerar 100,000. Não se coloca ponto, tá? Bom, aí ele fala aqui, ó, nesse mapa a distância entre duas cidades é de 8 centímetros. Então, óbvio que esse 8 centímetros não é entre uma cidade e outra, de verdade, né? Entre Joinville, por exemplo, e Curitiba, não é 8 centímetros. Esse 8 centímetros vai ser uma distância que ele está representando no meu mapa, né? No meu mapa que ele está trabalhando aqui. Então, isso aqui eu vou chamar de Dzinho, tá? No vídeo lá ele deu uma explicada nisso, né? O Dzinho. Então, esse Dzinho vai ser a distância no mapa. Essa distância no mapa, como é que eu vou saber quando é a distância no mapa ou a distância real? Porque quando ele aparecer aqui centímetros, sempre vai ser Dzinho. Nunca vai ser uma distância de verdade em centímetros. A distância de verdade, como é que eu vou saber que é o D grande, distância real? Porque ele vai aparecer o valor aqui com metro, quilômetro, uma medida maior. Então, nesse caso aqui, ó, Dzinho, 8 centímetros, né? E ele quer saber, ó, distância real entre duas cidades. Distância real é o D grande, tá? Então, o que eu faço aqui? Ele tem uma fórmula para calcular, né? É E vezes Dzinho, tá? Escala vezes Dzinho. Então, só vou multiplicar. Nessa fórmula aqui, né? Vou multiplicar o 100 mil vezes 8, tá? Então, eu substituiria aqui, né? 100 mil vezes 8. Beleza. Então, 8 vezes o 100 mil aqui, 800 mil. A única coisa é que as respostas nesses casos aqui, de vestibular e outras provas, quando ele está falando de distância real, ele vai dar em quilômetros, né? Você não vai falar, eu moro a 3 milhões de centímetros da escola. Não, ninguém fala, né? Então utiliza sempre quilômetro ou metro. Por isso que ele está apresentando a distância real em quilômetro. Então o que eu vou fazer? Como aqui, ó, eu cheguei aqui 100 mil vezes 8, né? Então eu tive aqui 800 mil. Vou botar aqui em cima, aqui no cantinho, aqui, ó. 800 mil. Beleza. 800 mil centímetros, né? Porque isso aqui está em centímetro já, a escala é em centímetro, isso aqui é em centímetro, então eu multipliquei centímetro com centímetro, tenho centímetro no resultado. Para transformar para quilômetro, eu passei um vídeo lá, conversão de medidas. Passei um exercíciozinho de conversão de medidas. Por que era importante ter feito aquele exercício e ter entendido bem a conversão de medidas? Porque tudo isso aqui vocês vão precisar da conversão de medida. Então, como é que eu faço a conversão? Centímetro para quilômetro. Tem várias maneiras, né? Pode dividir, pode fazer aquela tabelinha lá, a regra, ou tu pode cortar 5 zeros, tá? Corta 5 zeros. Então, cortando 5 zeros, né? Cada 100 mil centímetros é 1 quilômetro. Então, 8 quilômetros, ó. Tá? Esse resultado é 8 quilômetros. Bom, assim, né, as demais questões também eu vou utilizar assim. Vai ser da mesma forma.
A não ser algumas que não tem coisas para calcular, né? Então é isso que a galera ficou com dúvida. Por exemplo, foi entregue a um grupo de alunos, uma faculdade, 5 mapas temáticos, uma projeção cilíndrica para servir como material de apoio didático e um estudo populacional e socioambiental de uma determinada região brasileira. Assinale a escala do mapa que apresenta condições de fornecer uma maior riqueza de detalhes. Qual dessas escalas vai me fornecer um mapa com mais detalhes? Como eu posso saber isso? Da seguinte forma, quanto maior esse número, menor a escala. Quanto maior o número, menor a escala. O que acontece? Eu vou ter uma redução maior. Então, nesse caso aqui, ó, olha só, essa letra A, 1 centímetro no meu mapa são 1 milhão, 1 milhão de centímetros na rua, tá? Isso aqui, convertendo, isso daria 10 quilômetros. Então, quer dizer que cada centímetro desse meu mapa são 10 quilômetros na rua, tá? Então, eu não consigo uma precisão muito boa, né? Vejo que eu tenho 10 quilômetros aí de um buraco aí, que eu não consigo expressar muitos detalhes. Bom, vou pegar a menor aqui, o que mais foi reduzido, né? A maior escala. 1 por 100 mil. 1 por 100 mil. Então o que acontece? A letra B ele reduziu 100 mil vezes. Cada 1 centímetro é 1 quilômetro na rua. Tá? Então qual desses dois mapas aqui, porque o restante daí vai ficar intermediário, esses aqui são os extremos, né? Qual desses dois será que eu consigo ter mais detalhes? Com certeza o que foi menos reduzido, tá? O que eu menos reduzi, maior escala, eu consigo trabalhar muito mais detalhes, né? Claro que eu consigo, reduzindo menos, consigo botar uns detalhezinhos que eu não conseguiria jamais no mapa que eu reduzi muito, tá? Então, nesse caso aqui, qual das escalas que eu conseguiria abordar maior riqueza de detalhes? O que foi menos reduzido, tá? Qual é o que foi menos reduzido? O que tem o menor número aqui, tá? Bom, mas até aqui a galera não estava me perguntando muita coisa, né? Onde é que apareceu mais dúvidas aqui? Apesar que aquele também não tinha onde calcular, né? Galera, é interessante vocês não pegarem essas questões aqui, isso aqui são questões que vocês vão encontrar na internet. Não tentar copiar isso aqui, simplesmente pegar na internet a resposta, botar e acabou, né? Não vou dar nota por isso aqui. Isso aqui é para vocês entenderem o assunto. Vou passar várias atividades para vocês entenderem o assunto e tirar dúvida mesmo, tá? Porque a nossa avaliação disso aqui é importante que vocês saibam o que estão fazendo, tá? Copiar do colega, eu sei que já tem secretaria, tem uma organização toda de gente fazendo trabalho para os outros, não vai ajudar vocês, né? Não é esse o objetivo, tá? Então o objetivo é que realmente faço como muitos alunos, a maioria tem feito, né? Mandando mensagem, perguntando, pedindo informação, pedindo ajuda, e é isso aí mesmo, tá? Meu WhatsApp tá ali, que eu coloquei, não é incômodo nenhum, a galera manda, pô, desculpa o incômodo, não é incômodo nenhum. Se eu botei o meu telefone ali, é para vocês realmente mandar mensagem e perguntar, tá? Tira dúvida. É para isso que a gente tá aí, né? Então, vamos lá, a outra aqui, ó. Agora, as demais aqui, até então ninguém não me questionaram, né? Outra coisa aqui importante, ó, olha só, essa questão de vestibular aqui, ó, ele fala, considerando que a distância real entre duas cidades é de 120 km. Ó, e muito importante, ele explicou no vídeo lá, que eu queria ter feito um vídeo explicando, não pude, né? A gente não pôde na escola, então infelizmente, né, a gente tá se virando como dá. Então assim, ó, tô tentando pegar as videoaulas que eu consigo mesmo no YouTube. Aqui, quilômetro, galera, ó, quilômetro. Eu tenho a distância real, né? 120 quilômetros. Eu posso usar na fórmula essa informação aqui, essa informação? Não posso. Por quê? Tá em quilômetro, tá? A minha fórmula eu tenho que aplicar com centímetro, senão isso aqui não vai fechar um valor certo, tá? E algumas questões de vestibular vocês vão observar que só o que vai mudar aqui é a quantidade de zeros. Então você até pode chegar no resultado de 12 ou de 1, de 2, sei lá. Mas a questão do número de zeros vai fazer diferença, né, aqui, estando em quilômetros ou centímetros. Bom, continuando aqui, ó. Então ele fala que a distância aqui no mapa é de 6 centímetros, tá? Então esse vai ser o Dzinho, né? 6 centímetros. Ele quer saber qual é a escala desse mapa. Tá? O que eu tenho que fazer primeiro aqui? Quando eu tenho uma distância real, seja em metro, quilômetro, qualquer coisa que não esteja em centímetro, converte isso aqui para centímetro. Como eu vou fazer isso? Transformar esse quilômetro para centímetro. Mais 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5.
só acrescenta 5 zeros atrás, tá? Então vai ser 120 mais 5 zeros. Ou multiplica por 100 mil, né? Ou utiliza aquela tabelinha da conversão de medidas, né? Então, aqui eu teria assim, ó, 120 mais 1, 2, 3, 4, 5 zeros, beleza? Olha lá, ó. Então isso aqui, ó, não esquece, não coloca ponto na calculadora, vai dar problema lá. Então, ó, 12 milhões de centímetros, vezes 6, né? Vezes os 6 centímetros. Então, o meu resultado, eu vou chegar em centímetro, já vai dar em centímetro porque está tudo em centímetro, certo? Só vou multiplicar, eu vou chegar em alguma coisa aqui. Bom, voltando lá, onde é que a galera estava com dúvida, que me perguntaram? 6 e 7. Ah, mas eu não tenho cálculo não tenho como calcular. Realmente não tem cálculo aqui, tá? Aqui é por uma questão de conhecimento, assim, de tamanho e escala. Então, assim, ó, o professor de Geografia de Maria, que mora numa cidade do interior do Mato Grosso, solicitou que todos os alunos elaborassem uma representação do bairro onde moram. A partir dessas informações, assinale a escala cartográfica que Maria deveria utilizar, considerando o tamanho da área a ser representada. Tá? Então, o que ele quer dizer aqui? Para você escolher uma escala dessas aqui, que poderia representar com detalhes o bairro onde a Maria mora. Tá? Então, o que acontece? Né? É nisso que a gente vai trabalhar em cima dessas escalas aqui. Ah, eu posso usar uma escala bem reduzida, porque o bairro é gigante? Assim, quando a área é muito grande, que eu estou falando, por exemplo, de um estado, estou falando de um país, eu tenho que reduzir muito. Se eu estou falando de uma coisa menor, né, um bairro, ou aqui a minha área, a minha localização, estou falando uma coisa assim, eu não vou reduzir muito. Por quê? Senão eu não vou ter precisão nenhuma, eu não vou conseguir expressar nada nesse meu mapa, tá? Se eu vou reduzir, por exemplo, um carro, se eu for reduzir um carro ao tamanho metade dessa folha, eu não posso reduzir 1000 vezes. Se eu reduzir 1000 vezes, meu carro não vai nem ser perceptível, tá? Então eu vou ter que reduzir quanto? Eu vou ter que reduzir 30 vezes, né? 20 vezes ou 40 vezes, né? Para ficar um tamanho que eu consiga expressar alguma coisa, entendeu? Quanto mais eu reduzir, pior vai ser, né? Tá? Então, né, é nisso aí. É isso que vocês vão tentar achar a resposta aqui. Tá? Então, vejam se vocês conseguem. Né, e depois eu vou corrigir todas essas questões. Eu vou elaborar um vídeo. Já baixei um programinha ali para a gente fazer um negócio melhor de filmagem. E aí eu vou corrigir todas as questões uma por uma aí. Já vou colocar com um próximo trabalhinho lá para a gente fazer. Que vai ser tranquilo. A outra questão que dava a 7, que me perguntaram. Então, dentre as escalas de mapa baixo relacionadas, a que melhor se adequa para representar cartograficamente a área urbana de Fortaleza é. Então, para melhor representar a área urbana de Fortaleza, se eu reduzisse 1 milhão de vezes, tá? Ou seja, cada centímetro do meu mapinha, 1 centímetro do meu mapinha aqui, seriam 10 quilômetros, né? 10 quilômetros, tá? Eu vou conseguir expressar em detalhes 10 quilômetros nisso aqui? Não aparece nem a rua, tá? Não aparece nada, um quadradinho desse aqui. Então, quanto menos eu reduzir, mais detalhes eu consigo expressar, tá? Então, olha só, vejam o que vocês poderiam, né, optar aqui, o que vocês acham que seria o mais viável para eu reduzir conseguindo expressar toda a área de Fortaleza, né? Claro que a gente vai ver assim, poxa, digamos que Fortaleza lá tenha alguns quilômetros. Sim, mas quantos centímetros eu tenho numa folha dessa? Só numa folha dessa aqui, né? Se eu for fazer um mapa, eu posso fazer uma área um pouquinho maior, né? Então, tem isso ainda. Então, eu vou ter uma área considerável. Eu não vou precisar expressar somente em 1 centímetro o meu mapa, tá? E é isso. As outras ali, né, não tive questionamentos, mas, né, ninguém falou nada. Mas, assim, ó, importante aqui outra questão, que é uma questão difícil. Quer ver? Tem duas questões aqui que são complicadas.
aqui, a 10 e a 14, tá? A 10 e a 14, olha só como funciona aqui. A 10, né, não me perguntaram, mas assim, como é que funciona aqui? Ele está falando em dois mapas, tá? A 10 tem dois mapas. Vamos botar aqui, ó, o mapa 1 e o mapa 2. O que acontece aqui? Ele falou assim, ó, um cartógrafo foi mapear um alinhamento montanhoso, precisou calcular a representação numa escala de 1 por 12 milhões e meio. Então, vou chamar de mapa 1. 12 milhões e meio. Ele reduziu este mapa, certo? Observando outro mapa do mesmo local, é o mesmo lugar, o mesmo local, só que com reduções diferentes. Ele percebeu que o alinhamento estava reduzido a 1,5 centímetros na escala de 10 milhões. Então, ele já falou que a distância nesse mapa aqui era de 1,5 centímetros. E a escala desse mapa aqui é de 10 milhões. Né? Ó. Certo? E aí ele pergunta, qual será a representação no mapa desse alinhamento na escala de 12 milhões e meio? De 12 milhões e meio. Ou seja, são dois mapas com reduções diferentes. O que acontece aqui? Esse mapa 2, ele fez desse tamanho aqui, vamos supor. Tá? Ele reduziu assim. Aí ele achou uma distância daqui até aqui, deu 1,5 centímetros. Tá? Esse mapa aqui. Esse mapa aqui, ele reduziu 12 milhões e meio de vezes. Ele reduziu mais do que esse aqui. Ou seja, então esse mapa vai ser assim. É claro, não ia ser tanta diferença assim, mas eu tô, né? Então ele quer saber, essa distância aqui, com essa redução, vai ser de quantos centímetros? Tá? Qual vai ser? Como é que eu vou calcular isso? Né? Eu não tenho duas informações, eu preciso, na escala que a gente está fazendo aí, a gente sempre tem que ter duas informações. Né? Eu tenho que ter duas para quê? Para utilizar aquelas fórmulas, vezes Dzinho. Né? Ou então, escala igual D dividido por Dzinho, ou Dzinho igual D dividido pela escala. Então são três fórmulas ali, uma variação na verdade das fórmulas. Então sempre tem que ter duas informações para poder utilizar para calcular outra. Aqui eu só tenho uma. Ele quer saber o Dzinho. O que eu tenho que fazer aqui? Ele falou que o mapa é da mesma área. Então, ou seja, a distância real, a distância na montanha é a mesma dos dois. Isso aqui, ó, é o mesmo desse aqui. Eu posso então fazer o seguinte, uso essas duas informações aqui para calcular esse aqui, né, com essa fórmula aqui, vezes Dzinho. Quando eu tiver essa informação agora de distância real aqui, eu vou jogar para cá e aí sim eu posso calcular o Dzinho. Claro que com outra fórmula. Aí eu vou ter Dzinho igual ao D dividido pelo E. Né? O que vai ser o D? O que eu calculei aqui. O que é o E? O que tenho aqui. Aí eu vou achar a distânciazinha do pequenininho aqui. Tá? Olhando, você pode tirar por uma questão lógica também, que é assim. Se eu reduzir 10 milhões de vezes, essa distância ficou 1,5 centímetros. Se eu reduzir mais, menorzinho, com certeza vai ser menos de 1,5 centímetros. Então, né, assim eu já consigo também chegar a alguma coisa lá. Tá? Né? Cuida com onde é vírgula, tem que botar vírgula, se for usar a calculadora. Onde é ponto, não coloca nada, porque senão ele vai considerar como vírgula. Né? E é isso. Veja se consegue resolver as demais lá. E aí depois eu coloco o vídeo respondendo com a correção de tudo. Beleza?